Bom, galerinha, boa tarde, professor Milton na área, meu celular aí recebendo mensagens, vamos lá. Nós vamos ver hoje aí, seguindo o nosso conteúdo do primeiro ano do Caderno do Aluno do Estado de São Paulo, nós vamos ver o capitalismo segundo Karl Marx. Bom, o material utilizado é o caderno do professor, tá? Onde tem aí o caderno de São Paulo faz escola, onde nós tiramos os textos aí que foram elaborados especialmente para o caderno São Paulo faz escola da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então nós vamos começar aí o capitalismo segundo Karl Marx, analisando aí o trabalho e os modos de produção. Marx e Engels, dois parceiros aí que escreveram grandes obras importantes na história aí, não só da filosofia, mas também da sociologia, da economia, da própria história humana, tá? Vão ser importantes para nós entendermos aí a relação do capitalismo em nossas vidas, tá? Então, eles vão começar aí fazer a diferença ou a definição do que é o trabalho, o que é um modo de produção. Então, eles afirmam que nós podemos aí fazer a diferença ou apontar as diferenças entre os homens e os animais de diversas maneiras, de diversas formas, tá? Nós temos consciência, nós temos religião, nós construímos uma sociedade, nós construímos a linguagem, somos seres racionais, tá? Mas um dos principais pontos, ou o principal ponto, é que essa diferença começa quando os homens passam a produzir, ok? E modificar a natureza e, desta forma, produzir os meios necessários para a conservação de sua vida. Ou seja, né, os homens, ao produzirem os seus meios de conservação da vida, eles vão produzir novas formas de vida para eles também. Os homens vão produzir aí meios necessários à sua conservação e vão modificar a natureza conforme a sua necessidade, tá? Então, seguindo aqui, né, os homens vão se distinguir de fato dos animais quando eles começam a produzir os seus meios de vida. Ou seja, tá, eles organizam de forma mais adequada a sua organização corporal, produzindo os seus meios de vida, e vão produzir de forma mais profunda a sua vida material, porque ao transformar a natureza, os homens vão transformar a si próprios. Os homens, de forma diferente dos animais, tá? Que tivemos que nos adaptar à natureza para sobreviver, porque nós não nascemos prontos, né? Pela natureza, os nossos corpos são falhos, como diz Gordon Schild, né? Um antropólogo alemão, se não estiver enganado, ele vai dizer que essas transformações aí que nós fizemos da natureza foi para adaptar conforme as nossas necessidades, tá? Nós não tínhamos a proteção que os animais têm, a velocidade que os animais têm, a força que os animais têm, e para isso nós tivemos que produzir ferramentas, tá? Nós somos seres, como lembra Benjamin Franklin, que somos seres que constroem instrumentos de trabalho. E esses instrumentos vão se aperfeiçoando ao longo do tempo, de acordo com nossas necessidades. Como vai dizer o próprio Marx, tá? À medida que nós superamos uma necessidade, nós temos a necessidade de construir uma nova necessidade para que esta mesma seja superada. Seguindo o texto, tá? Os homens ao longo da história foram fazendo aí diversas formas para produzir as suas necessidades, ok? Eles vão produzir aí coletivamente os bens necessários para sobreviverem e esses vão variar ao longo da história da humanidade. Isso significa que os diferentes modos de produção vão sendo modificados à medida que a história humana, a influência humana na natureza vai sendo modificada. A cada período histórico, a cada necessidade, o homem vai
mudar aí os modos de produção. Nós tivemos lá o modo de produção primitivo, escravista, asiático, feudal, capitalista, socialista, enfim. Cada um deles que nós vamos ver aí em separado, tá? Nós tivemos aí a modificação de acordo com fatores históricos, condições econômicas na vida humana. Então, os modos de produção se constituem aí de dois elementos que são fundamentais. O que são eles? As forças produtivas, quem produz, e a relação desta produção, a relação entre aquele que é proprietário aí dessas forças produtivas, a forma que se dá essa relação de produção, ok? Com aquele que produz e com aquele que orienta ou que manda a produção. Por forças produtivas, tá? Nós temos que entender que é um conjunto de agentes que vão fazer esse processo de produção ser impulsionado. Tá? Os meios de produção são as ferramentas, os utensílios, aquilo que é utilizado para a produção do objeto, do produto, enfim, que nós queremos realizar. A força de trabalho é a energia disposta, né, com que nós utilizamos para realizar a produção das coisas. Quanto mais for desenvolvidas as forças produtivas, claro que maior é a produtividade. E isso quer dizer o quê? Que ao longo da história em que o homem foi aí produzindo ferramentas e melhorando a sua condição, maior foi a produtividade do trabalho. Bom, então trabalho e modos de produção. As relações de produção são as relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza do processo produtivo. Elas são determinadas, como diz aqui, pela forma de propriedade dos meios de produção. Tá? Então, lá no modo de produção primitivo, eu tinha uma produção coletiva, onde tudo pertencia a todos, e ela permitia que as pessoas participassem desse processo de produção e também de consumo dos bens necessários à comunidade. Nesse tipo de relação, tá? Nesse tipo de modo de produção, as relações sociais são mais igualitárias, são mais justas, porque ela se compreende a partir de uma cooperação e ajuda de todos. Por outro lado, no modo de produção, onde tem a propriedade privada, isso não vai acontecer, porque a maior parte do lucro, a maior parte do que é produzido, vai para o proprietário aqui na crítica que Marx vai fazer, principalmente em relação ao modo de produção capitalista, tá? Então, nesse período, nós vamos ter aí uma sociedade de classes em que eu tenho os proprietários e os não proprietários do meio de produção. Encerra-se a aula. Peço a vocês que façam inscrição no canal, compartilhem o vídeo, deem joinha e até a nossa próxima aula.